Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Queria agradecer primeiramente ao Espírito Santo de Deus, ao meu pastor, minha pastora, por mais uma oportunidade de estar aqui compartilhando a palavra junto com os amados irmãos, você que está aí no seu lar, na sua casa também. Confesso que o que Deus colocou ao meu coração para mim estar compartilhando a todos vós, os louvores confirmaram. Eu fiquei muito feliz, porque a gente fica muito preocupado. A gente tem um temor muito grande. Para o pensamento da gente é querer fazer a vontade de Deus, não a nossa vontade. Então, agradeço o Grupo Manancial, depois vocês vão voltar. Que nós venhamos pedir o Espírito Santo de Deus para que Ele venha falar conosco. Eu sou uma pessoa simplesmente como você, 100% dependente de Deus, falho. Me coloco sempre na posição de um pecador também, mas eu acredito que o Espírito Santo pode usar as nossas vidas, a minha, a sua vida. Eu creio nisso. Basta que a gente busque sempre a palavra do Senhor. Amém? Espírito Santo de Deus, nós sabemos, nós sentimos a Tua presença em meio ao louvor. Nós necessitamos que nesta noite o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra. Que o Senhor venha direcionar esse culto para que nós possamos engrandecer o nome do nosso Senhor. Que nós possamos fazer a vontade do Pai nesta noite. Que o Senhor venha, Pai, usar a minha vida como uma ferramenta, simplesmente como um vaso nesta noite. Que o Senhor venha falar aos nossos corações. É isso, papai, que nós te pedimos nesta noite. No nome santo do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Amém? Glória a Deus. O Senhor colocou uma palavra ao meu coração, uma das passagens mais lindas da Bíblia. E quando o meu pastor, o vosso pastor, prega essa passagem, eu fico muito feliz, eu gosto muito. E muitas vezes ele já pregou essa passagem, a pastora já pregou essa passagem, muitas pessoas que vêm aqui nesta igreja já pregaram essa passagem. E cada dia que se prega essa passagem, o Senhor nos dá um entendimento diferente. E o Senhor falou ao meu coração durante essa semana. E o meu pastor me fez o convite, juntamente com a nossa pastora. E o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração. E ontem eu tive a oportunidade de ser convidado com a minha esposa para estar presente num culto de ação de graça. E tive uma oportunidade de estar semeando a palavra. E antes, ao ouvir também uma pessoa que estava pregando, uma pastora, eu levei aquela palavra que o Senhor tinha colocado ao meu coração. E o pastor Márcio, que estava lá, ele, momento oportuno, ele lançou a palavra. E quando ele lançou essa palavra, o Senhor confirmou. Era a mesma mensagem que Deus tinha dado ao meu coração. E eu tinha pedido a Deus o dia todo ontem: Senhor, fala comigo, que seja a sua vontade, não que seja a minha. Depois eu dei um abraço nele lá no culto e falei: pastor, o senhor conversando aí comigo, Deus usou a vida do Senhor para estar confirmando essa mensagem. Gostaria que você abrisse lá em Mateus capítulo 9, versículo 19. Mateus 9, versículo 19. O título da mensagem desta noite é Esperança para os desesperançados. Esperança para os desesperançados. Aquelas pessoas muitas vezes que estão perdendo a esperança. Os desesperançados. E a passagem é a cura de uma mulher enferma. De uma mulher que estava com hemorragia. Fluxo de sangue, algumas traduções. Então a gente vai estar lendo aqui o 19, versículo 19. E Jesus, levantando-se,
o seguia e também os seus discípulos. Versículo 20. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou a orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Você pode dizer glória a Deus? Podeis assentar em nome de Jesus. Então esta passagem é uma passagem que ela é muito explanada, muito pregada nas igrejas. E é uma passagem muito linda. Porque uma pessoa, esta mulher, que não é citado o nome dela aqui na Bíblia, ela padecia por 12 anos. 12 anos não são 12 dias, não são 12 meses. 12 anos. Se a gente parar para pensar, 12 anos é muito tempo. Esta passagem nos ensina, presente nos 3 evangelhos, sinópticos, seria 3 evangelhos que pegam o conteúdo, um de cada um, tem a mesma ênfase. Marcos, Lucas e Mateus retrata esta passagem desta mulher. O local aonde essa mulher teve esse encontro com o nosso Senhor Jesus, cidade de Cafarnaum, uma cidade que situada ao norte da Galileia, próximo, a Bíblia nos ensina que era próximo a Betsaída ou Betsaida, depende da tradução. É a cidade natal de Pedro, de Simão Pedro. Este local era um local onde as pessoas faziam os trajetos, caminhavam. E Jesus, ele estava seguindo aquela direção, pois ele ia até a casa de Jairo, porque a filha de Jairo estava enferma. E quando o Senhor Jesus, ele estava nesse trajeto, a multidão ali toda aglomerada à sua volta, porque ali estavam pessoas, acredito eu, de lugares distantes. O fato do conhecimento dessas pessoas, de ter ouvido falar sobre Jesus, se formou ali em volta dele grande multidão. E Jesus caminhava. E a palavra de Deus nos ensina que essa mulher, ela vivia um tempo de desespero. Por isso que o Senhor me deu o título da mensagem: a esperança para os desesperançados. Essa mulher, acredito eu que ela já tinha perdido totalmente a esperança. Mas ainda existia algo dentro do coração daquela mulher. E a palavra do Senhor vai nos fazer entender o desespero daquela mulher, porque estava acometida com aquela enfermidade, a hemorragia. Acredito eu, pelos estudos, que seria uma hemorragia crônica. E esta hemorragia, eu fui pesquisar, ela provocava palidez, cansaço, pulso rápido, fraco, respiração acelerada, sede constante, queda de pressão, náuseas, vômitos, confusão mental, endurecimento da parte abdominal e outras coisas mais. Então, quando a gente ouve falar que essa mulher era acometida com essa hemorragia, a gente muitas vezes, de tanto a gente ouvir, a gente não tem essa interação de saber o que é uma hemorragia crônica. Como que a pessoa, ela fica quando ela está nesse estágio. Também o tempo que essa mulher estava vivendo desta forma. Durante todo esse tempo, acredito que os sonhos já estavam caídos por terra.
As pessoas aos quais essa mulher conhecia, que estavam muitas vezes próximo dessa mulher, essas pessoas, elas praticamente saíram de perto. Essas pessoas praticamente abandonaram-a. Por quê? Porque as pessoas, elas tinham medo. Também a palavra do Senhor nos ensina em Levítico, se eu me salvo engano, capítulo 15, versículo 23 a 36 ou 33, não me lembro bem, que a lei falava que uma mulher que ela estava com fluxo de sangue, ela não poderia estar ali dentro daquela cidade ou ali próximo. Ela tinha que ficar num lugar afastado. Ela tinha que ficar num lugar separado. E quando a gente começa a meditar nesta passagem, mesmo além daquela mulher estar com o corpo debilitado, ela também perdia a esperança de cura a cada tempo que passava. Cada tempo que passava, aquela mulher perdia a esperança de ser curada. Eu quero que você que está ouvindo essa mensagem aqui dentro da casa do Senhor, e você que está ouvindo essa mensagem pela live aí na sua casa, eu quero que você fixe bem o seu ouvido. Busque discernimento através do Espírito Santo. Você que está esperando algo do Senhor, seja cura, seja algo que muitas vezes para você pode parecer impossível. Eu quero que você se atente à palavra de Deus. Ela perdia a esperança de cura, ela tinha o medo da morte, e o que mais doía depois da dor física, do sentimento, era a sensação de desprezo. Ela tinha com certeza o medo da morte. Recebia com certeza várias humilhações, porque a lei, ela dava o respaldo para que as pessoas isolassem quem estava com lepra, quem estava tipo de enfermidade. Então a lei, ela dava esse respaldo. E consequentemente ela era rejeitada pela sociedade. Muitas vezes pelos amigos, pelos parentes e muitas vezes pelos pais. Porque quando a gente lê uma passagem bíblica, eu tenho aprendido com meu pastor, que a gente tem que começar a buscar os detalhes, os pormenores, para tentar entender o que se passou com aquela pessoa, com aquele irmão, com aquela irmã. Porque Deus fala através da circunstância e quer trazer isso para nós, para a nossa vida. Por isso que nós não podemos ficar muitas vezes desapercebidos dentro da casa de Deus, no culto, na hora da mensagem. A mensagem, ela é essencial. O louvor, ele apenas prepara para a mensagem. Nós não podemos titubear quando a mensagem, ela está sendo explanada e muitas vezes a gente está com o pensamento em outro lugar, olhando outras coisas. E muitas vezes nós chegamos na casa de Deus e saímos do mesmo jeito. Ela vivia uma situação de vergonha e solidão. Se você já meditou nessa passagem, você vai entender. Ela vivia na solidão profunda, pois não tinha ninguém para ir até ela, mesmo a levar uma palavra, a dar um abraço. Você sabia que um abraço, ele é muito importante? Hoje nós estamos vivendo uma fase, mas o Senhor já está agindo, que nós não podemos muitas vezes nos aproximar muito, nos tocar. Mas quando nós podíamos, muitas vezes faltava esse abraço. Faltava
essa palavra, faltava esse rasgar, abrir o coração com o nosso irmão, com o nosso semelhante. E isso faz uma diferença muito grande. Eu aprendi com um homem de Deus nesta igreja, que se você passa perto de alguém, você fala paz, é totalmente diferente do que você pegar na mão dele e falar paz seja convosco. Hoje nós temos as nossas restrições e temos que obedecer. Mas e quando passar? E quando a gente puder chegar próximo, a gente puder dar um abraço? Essa mulher se sentia totalmente desprezada. Glória a Deus. Imagina, o Senhor falou ao meu coração quando eu estava meditando nesta passagem. Aquela mulher, se ela sentasse numa cadeira, aquela cadeira se tornava, entre aspas, imunda. No local que ela dormia, era considerado um local imundo. Imagine, os talheres, algo, o local que ela bebia, que ela comia, se tornava imundo. Muitas vezes a gente não tem nem a percepção para entender isso. Isolamento total, desprezo total. A palavra do Senhor nos ensina que muitas vezes uma enfermidade na alma, uma enfermidade no coração, uma rejeição, um sentimento de rejeição, ele é pior do que uma ferida no corpo. A ferida no corpo, você vai lá, passa uma pomada, passa alguma coisa, você tem a medicina, vai lá, você pode ficar curado. Mas lá dentro do nosso coração, lá na nossa alma, só tem um médico que cura. Imagine como estava o coração desta mulher. Motivo de muita tristeza. Eu acredito que essa mulher, ela parava, quando ela estava sozinha, ela começava a pensar muito. E começava a lembrar, durante esses 12 anos, tudo que ela tinha tentado fazer para ficar sã. Tudo que ela tinha tentado fazer, os recursos que ela tinha gasto com os médicos, a palavra do Senhor nos diz, mas não resolvia, e a situação piorava cada dia mais. A Bíblia relata isso. Eu ouvi um pregador falar uma vez, isso não foi eu que pesquisei, que a maioria das cidades antigamente elas era cercada por muro, assim como Jericó. Não consegui encontrar isso, mas eu acredito que se naquele local onde aquela mulher vivia fosse também cercado por muro, aquela mulher tinha que ficar ao lado de fora. Ela não podia estar ali, naquele lugar, perto das pessoas. E eu meditando sobre isso, eu pensei assim comigo. Quando a luta ela é grande, quando a provação ela é imensa, pastor, ela vem e quebranta o coração da pessoa. Ela vem e quebranta o coração do homem. Ela vem e mesmo ali na dor ela está mostrando para a pessoa que a pessoa tem que ser 100% dependente de Deus. E quando a gente começa a meditar, muitas vezes tinha mais pessoas enfermas do que aquela mulher dentro daquela cidade. Muitas vezes aquelas pessoas não estavam enfermas fisicamente do corpo, mas estavam enfermas do coração, da alma.
Porque aquela grande multidão que acompanhava o Senhor Jesus, você pode ter certeza, meu querido, aquele tempo não é diferente de hoje. Em meio a essa grande quantidade de multidão, tinha aqueles que eram verdadeiros seguidores, e tinha os curiosos, tinha os agitadores, tinha aqueles que muitas vezes falavam palavras de derrota, de tristeza. Ainda tirava mais ainda o ânimo daquela mulher, ainda tirava mais a esperança daquela mulher. Mas ainda existia algo dentro do coração dela. Ainda existia algo. Louvado seja o nome do Senhor. Receba essa palavra, você que está aí assistindo. Tenho certeza que Deus está falando contigo. O Espírito Santo falou no meu coração do perigo do esquecimento. E muitas vezes esse esquecimento é culpa minha e culpa tua. O esquecimento das pessoas dentro da casa do Senhor. O esquecimento das pessoas no meio das nossas famílias. As pessoas estão nas lutas, nas provas, mas muitas vezes o nosso coração é que ainda precisa mais de Cristo. Eu me atentei pelo que o irmão Edson falou. Nós precisamos sentir, nos condoer com aquelas pessoas que necessitam. Aquela mulher, ela necessitava de uma cura. Também, o Espírito Santo falou no meu coração do encontro dela com o Senhor Jesus. E eu comecei a meditar a parte do encontro, pois já sabia do que ela estava cometida, sabia já tinha entendido o que se passava com ela, o sofrimento, o desprezo, o isolamento. Mas me atentei para o encontro. E quando Jesus caminhava ali em Cafarnaum, ele estava indo na casa de Jairo para operar um milagre. E ele deu-se de encontro com aquela mulher de uma forma diferente. De que forma? Aquela mulher viu a grande multidão, acredito eu, pela palavra, que ela ouviu falar de Jesus. E dentro do coração dela, aquilo que ainda estava, que não tinha apagado, a esperança para os desesperançosos estava ali no meio da multidão. E ela foi. E ela foi sendo empurrada fisicamente, porque já era empurrada emocionalmente. Ela foi muitas vezes pisoteada fisicamente, mas ela já era pisoteada emocionalmente, rejeitado, colocado de lado. Mas ela foi, ela não desistiu. E a Bíblia relata que ela chegou, mesmo sendo oprimida pela multidão, ela tocou na orla, no vestido de Jesus, por trás. E Jesus, simplesmente, se fosse como homem, jamais teria percebido. Porque a Bíblia relata, pastor, que a multidão esbarrava-se em Jesus, tocava em Jesus. Mas Jesus, sendo Filho de Deus, sendo Deus, ele já sabia que aquela mulher ia chegar até ele. Acredito eu, não na minha inocência, mas pela minha fé,
que o nosso Deus ouvia o clamor daquela mulher, ouvia a oração daquela mulher durante 12 anos. Que o Senhor sondava o coração daquela mulher todos os dias, quando ela era rejeitada, quando ela era colocada de lado, quando as pessoas maltratavam, que o Senhor olhava para ela e via que eles se achavam o direito de estar certo, porque estava lá na lei, escrita lá em Levítico, capítulo 15. Mas o amor tinha que ser maior do que tudo. E ali não estava sendo. Quando aquela mulher tocou nas vestes do Senhor, no coração dela estava: se eu tocar no Cristo, Filho de Deus, eu serei curada. E ela foi e tocou nas vestes de Jesus. Essa mulher, ela tinha tudo para não acreditar mais. Ela poderia ser até uma cética. A cética significa aquela pessoa que não tem mais esperança, mas ainda dentro do coração dela, ela tinha esperança no Filho de Deus, porque Ele era a esperança para aquelas pessoas que já tinham perdido tudo. E a Bíblia nos diz que Jesus, quando ela tocou na orla, nas vestes, Jesus entendeu que aquela mulher tinha o que ele estava procurando. Muitas vezes no meio da multidão ele não tinha encontrado. Por isso que a palavra de Deus fala conosco nesta noite. Uma noite de quinta-feira, uma noite de cura e milagres. Jesus, ao ser tocado, ele sentiu que aquela mulher tinha a maior fé que ele pôde sentir. E a Bíblia nos relata que, ao tocar, ela foi imediatamente curada. Jesus sabia que aquela mulher tinha fé. Jesus sabia que, embora o coração, a parte emocional dela, embora o desprezo, embora o isolamento, mas Jesus sabia que dentro do coração dela ainda havia esperança. E a esperança era Ele. Glória a Deus. Ela então tocou na santidade do Senhor. Por que na santidade? Porque se Jesus fosse uma pessoa comum, ela ia tocar nas vestes, cortar um pedaço das vestes, não ia acontecer nada. Porque não foi as vestes do Senhor que curou aquela mulher. Não são as coisas materiais. Não são muitas vezes os atos religiosos daquele tempo, do tempo de hoje, que as pessoas recebem a cura. Mas é a santidade do nosso Deus, a santidade do nosso Senhor. E aquela mulher, ela foi curada porque tocou na santidade do Senhor. E acredite que quando aquela mulher, ela sentiu, emanando do Senhor Jesus o poder, e ela recebeu a cura. Eu fico imaginando como ficou o coração dessa mulher. O acompanhamento da palavra do Senhor, as enciclopédia bíblica, os manuais bíblicos, eles relatam um pouco mais da história. Que a mulher se prostrou depois de haver recebido a cura e contou toda a verdade ao Senhor. É nesse ponto, no final da mensagem,
que o Espírito Santo vai falar conosco. Um ponto principal para os dias de hoje para nós. Quando essa mulher, acredito eu, começou a conversar com o Senhor Jesus e dizer a verdade, o que se passou com ela durante 12 anos, a situação dela, Jesus, Ele não só curou essa mulher fisicamente. Eu marquei algo aqui, para mim não esquecer. A mulher tinha fé suficiente na pessoa de Cristo e recebeu a cura. Jesus queria curar mais do que um corpo. Com a hemorragia, com o fluxo de sangue. Ele também sabia que ela era necessitada de uma cura física, interior. Ou seja, uma cura espiritual. Jesus notou que ela aproximou dele com medo. Se prostrou aos seus pés e começou a conversar com ele. Jesus a chamou de filha, restaurou seu corpo, libertou-a da ansiedade e curou sua alma. Amados, por que eu falei que é esse ponto final da mensagem, qual o Senhor falou conosco? Falou comigo também em casa. Porque muitas vezes as pessoas vêm aqui para receber uma cura do corpo físico. Os nossos pastores, as pessoas que estão semeando a palavra de Deus, o Espírito Santo manifesta os corações e o pastor muitas vezes ele fala para a igreja, ele fala com o pessoal que está assistindo a live, você que está com uma enfermidade, você que está com algum problema, e muitas vezes a pessoa ela não se manifesta, muitas vezes a pessoa ela fica com medo, como essa mulher, ela fica tímida. Mas sabe, meu amado, meu querido, se você tem uma enfermidade, seja que tempo for, o Senhor não quer curar só essa enfermidade. O Senhor quer curar, muitas vezes, o seu lado interior. Ele quer curar algum sentimento que você tem. Pode ser um sentimento de rejeição, que pode levar você a ficar enfermo. Pode ser, muitas vezes, algo que aconteceu no passado, que está fazendo que você fique trancado, fechado. O Senhor Jesus, Ele não quer dar só a cura para o seu povo, mas Ele quer trazer alegria. Ele quer trazer prazer de viver. Não que eu e você venha viver uma vida sem luta. Mas ontem também, a palavra em Filipenses 4, a gente só pega lá o versículo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vê nos carros, vê nos outdoors. Mas Paulo, ele deixa lá para nós um recadinho antes. Eu sei viver na fartura, na escassez. Sei viver na enfermidade, sei viver na saúde. Estou falando aqui com as minhas palavras. Sei viver numa boa condição financeira, sei viver numa condição muitas vezes mais inferior. O porquê disso? Porque o nosso inimigo, ele fica à estreita, ele fica olhando. E quando uma pessoa ela começa a passar por um momento difícil, seja enfermidade, seja momento financeiro, seja na vida conjugal, seja no trabalho, a primeira coisa quando a pessoa não está estruturada é se afastar da igreja. A primeira coisa é a pessoa esquecer das coisas de Deus. Aí que está o engano. É aí que Satanás ele bate palma, ele se alegra. Porque é totalmente ao contrário. E esta passagem nos ensina que 12 anos, muitas vezes é uma semana, você já está desesperado. Muitas vezes é um dia, muitas vezes é um mês.
Eu não sei o tempo que Deus tem para você, para a sua cura. Mas o que Deus quer fazer para você não é te curar apenas do corpo físico. Não é resolver seu problema lá com o advogado. Não é só fazer com que as coisas dê certo para você. Você se prospere em vida financeira, material. Não é só isso. Ele pode fazer sim. Mas Ele quer curar a sua alma. Ontem também eu tive a oportunidade de estar naquele culto lá levando a palavra. Eu falei que depois que a gente sair desse momento difícil, dessa pandemia, muitas pessoas vão ter que ser tratadas emocionalmente. Muitas curas vão ter que ser feitas pelo Senhor Jesus na alma. Porque as pessoas, elas estão ficando enfermas na alma. A pandemia, ela não está só estragando o corpo, pastor Miguel. A pandemia, pastora Laurinda, ela só não está desestruturando só o corpo das pessoas. Está havendo separações. Está havendo pais espancando os filhos. Eu vi na internet esses dias. Mãe desesperada porque o filho não quis trabalhar e bateu no filho, porque ele não arrumava serviço. Senhor Jesus, Ele não quer só curar a mim e a você fisicamente. Ele quer nos curar emocionalmente, a nossa alma, para que a gente possa viver uma vida de santidade. Eu acredito que essa mulher, ela tinha dentro do coração dela a esperança de encontrar Senhor Jesus. E ela recebeu a cura do corpo físico, ela recebeu a cura da alma. E hoje, meu amado, minha amada, você pode receber também a cura do seu corpo físico. Sim, Jesus, Ele cura. Jesus, Ele foi até a casa de Jairo e ressuscitou aquela menina. Jesus já tinha operado muitos milagres. Mas eu tenho certeza que além de curar fisicamente, o Senhor Jesus, Ele quer curar a minha e a sua alma. Por isso que a gente não pode só ir atrás da bênção. A gente tem que estar com o dono da bênção. Convido você a se colocar de pé em nome de Jesus. Grupo Manancial, por favor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Com a permissão do meu pastor, vou estar fazendo uma oração. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Antes do grupo Manancial começar, irmãos, o que o Espírito Santo colocou no meu coração, muitas vezes você já ouviu muitas vezes através dos homens e das mulheres de Deus que vêm aqui neste local, nesta casa de oração, nesse templo do Senhor. Mas não é vã repetição, não é coisas que a gente repete, é coisa que o Espírito Santo coloca, para que venha a despertar a minha vida, para que venha a despertar a sua vida. Porque o Espírito Santo, ele sempre nos alerta para que a gente venha sair do comodismo, para que a gente não se torne uma pessoa com atos religiosos. Quem fica preso nas religiões, em atos religiosos, quando a prova vem, a pessoa não consegue se ficar de pé. Nós precisamos viver uma vida na palavra de Deus, buscando a palavra. Nós precisamos viver uma vida buscando em oração. Eu aprendi aqui nesta igreja, durante 22 anos, escutando a mensagem, muitas vezes. Quantas vezes eu não escutei essa mensagem do meu pastor? Quantas vezes eu não escutei essa mensagem da minha pastora, dos homens e mulheres de Deus? Mas se eu não atentar, se eu não se colocar como esta mulher, crer na esperança viva, que é o Senhor Jesus Cristo,
Se eu não chegar igual essa mulher para tentar trocar na santidade de Jesus, vai ser em vão eu estar aqui. E como que eu toco na santidade de Jesus, irmão? Nós só podemos tocar na santidade de Jesus se nós buscarmos na palavra de Deus. Se nós sermos fiel, se nós buscarmos em oração, se nós procurarmos viver uma vida de santidade. E eu te digo, não é uma vida perfeita. Não pense que quem está aqui em cima é pessoa perfeita, não. Mas Deus conhece, Deus sonda os corações. Deus conhece os corações. O livro inteiro de Romanos nos ensina a importância de a gente buscar a santidade. Também, como Romanos, o livro de Hebreus também nos ensina a parte do povo que vivia preso à religião e a parte que vivia com Jesus. Há uma diferença muito grande. Não podemos viver pensando nas coisas às quais a gente estava acorrentada. Viver no si, mas se. Nós temos que viver no J, em Jesus. E o Espírito Santo pediu para mim, no meu coração, para que pedisse para que vocês fechem os vossos olhos neste momento. Você que está na sua casa, se você sentir no seu coração, feche os teus olhos. Mas o porquê disso, irmão, fechar o olho? Porque quando a gente está com a mensagem de Deus na nossa mente, descendo para o nosso coração, quando a gente fecha os olhos carnais, os nossos olhos espirituais estão abertos. É um motivo, meu amado, das coisas, da palavra de Deus não passar desapercebido para você, nem para mim. Precisamos dar valor à palavra de Deus. E eu quero que você que está com os seus olhos fechados, todos, você que está esperando para que você possa sentir a santidade do Senhor na sua vida, o poder de Deus na sua vida, seja para uma cura física do seu corpo, seja para uma cura espiritual da sua alma, seja para algo que você colocou diante de Deus, que você acha que, não como essa mulher 12 anos, mas você acha que está demorando. Talvez o Senhor quer um encontro com você nesta noite. Talvez a multidão está te apertando, está te empurrando, e você está desistindo, meu amado, minha amada. Em vez de Jesus estar ficando mais perto de você, Jesus está ficando mais longe. Você muitas vezes está deixando de vir na casa do Senhor por causa de uma pandemia. Que aqui a gente tem as nossas restrições, tem o local onde a gente fica sentado e sendo higienizado, aferindo a nossa temperatura. Mas você está circulando em locais onde tem muita gente, se divertindo, passeando. Mas você acha que tem direito, amém. Mas e a santidade de Jesus? Eu falo para vocês com experiência própria. É muito difícil a gente estar dentro dos nossos lares, das nossas casas, e viver uma vida na presença de Deus se a gente não estiver congregando junto com os irmãos. Se a gente não estiver ouvindo a palavra de quem está espiritualmente sobre a nossa vida, os nossos pastores, a liderança. Assim o Senhor deixou. E eu quero que você se sentiu verdadeiramente a palavra de Deus no seu coração. Se você tem algo que você está pedindo em oração, ou para você, ou para alguém da sua família, ou para alguém do seu serviço, uma cura do corpo físico, da alma, um desembaraçar de negócios, o Senhor Ele pode fazer.
Que você possa erguer a sua mão. E os demais continuem com os olhos fechados. Em nome de Jesus. Que você erga a sua mão, não para que eu venha aqui falar que você vai ser vitorioso. Não, para que o Senhor vê na sua vida que você está querendo buscar a santidade dele. Para que, assim como aquela mulher, dentro do seu coração ainda há esperança. Ainda há esperança. O Senhor Jesus, Ele observa aqueles que ainda têm dentro do coração a sede de ter uma vida transformada. Louvado seja Deus. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Há um lugar de descanso em ti. Aleluia. Há um lugar de refrigério Santo é o teu nome. em ti. O Espírito Santo, Ele está visitando os corações. Ele está curando pessoas. Esse lugar é no Senhor. Na área sentimental. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Visitando as suas emoções. Muitas vezes você tem sofrido por coisas inúteis. Espírito, há um lugar de vitória. Não se preocupe muito com aquilo que vem perecer neste mundo, mas busca aquele que pode dar uma vida melhor para você. Esse lugar, aleluia. Senhor. Espírito Santo de Deus, visita, Espírito Santo, visita cada vida que está aqui, visita cada vida nos lares, visita cada família. Esse lugar é do Senhor. Que a tua santidade, que o teu poder de cura chegue nos lares. Há um lugar que o Senhor vá ali, Espírito Santo, com o teu poder na vida conjugal daquelas pessoas que estão passando, Senhor, momentos difíceis. Que o Senhor venha ali, Pai, na família onde pais e filhos, pais e filhos estão, Senhor, passando um momento difícil. Espírito Santo de Deus, aquelas pessoas que estão nos leitos de hospitais, aquelas pessoas que estão nos presídios, aquelas pessoas que estão nos orfanatos, nos asilos. Oh, Espírito Santo, deixa lá na cura todo sentimento de rejeição. Cura, Espírito Santo. Canta lá, maná. Cura todo desprezo, Espírito Santo, aleluia. Esse lugar é do Senhor. Senhor, cura toda a incredulidade. Ajude, Pai. Ajuda, Espírito Santo. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Deixa lá, maná. Esse lugar é do Que a santidade do Senhor chegue no seu esfriamento. Faça com que você retorne à casa de Deus. Deixa lá, maná. Que a santidade do Senhor venha quebrar paradigmas. Que a santidade do Senhor venha desfazer aquilo que o inimigo está tentando contra a minha vida, contra a tua vida. Que a santidade do Senhor chegue até ti, meu querido. Deixa lá, maná. Oh, Espírito Santo, louvado seja o teu nome, Senhor.
Recordei, xalamaná. Tu és tudo que eu preciso. É o Senhor Jesus. Jesus. Oh, Tu és xalamaná. tudo que eu preciso. Santo é o teu nome, Senhor. Jesus. Aleluia. Tu és tudo que eu preciso. Santo, santo é o teu nome. Jesus. Aleluia. Santo é o teu nome. Aleluia. Existia um lugar, meu querido. Existia um lugar para aquele encontro. Aquele lugar foi ali, em uma das ruas de Cafarnaum. Existe um lugar para o encontro do Senhor contigo. Este lugar é na casa do Senhor. Esse lugar é onde você se coloca em posição de adorador, com humildade como essa mulher, necessitada como esta mulher, muitas vezes esquecida como esta mulher, muitas vezes rejeitada como esta mulher. Existe um lugar para o encontro teu com o Senhor. Mas também, meu amado, minha amada, existe um lugar no teu coração que nada pode preencher, nem bens materiais, nem riquezas, nem as coisas do mundo, nem cargos. Existe um lugar no meu e no teu coração que só a santidade de Jesus pode preencher. Só a santidade de Jesus pode preencher. O livro de Provérbios diz que, falando em minhas palavras, para que você entenda, que um coração na presença do Senhor, ele formoseia o rosto, ele traz saúde à alma. Comecem a se preocupar sim com a parte emocional de quem está ao seu lado, com a minha, com a sua parte emocional, porque nós vamos vencer essa batalha no nome do Senhor Jesus. Mas vamos enfrentar muitas lutas emocionalmente, as quais se nós não estivermos nos pés do Senhor, como esta mulher, não rasgar o coração como essa mulher, não dizer toda a verdade ao Senhor como esta mulher, nós não vamos ser sarados e curados. Não adianta se trancar na parte emocional, não adianta fechar o coração e achar que todas as coisas estão encobertas. Porque, como diz o nosso pastor, primeiro Deus sabe, mas o inimigo também sabe. Sabe como eu ando, como você anda. Sabe como nós se comportamos, como cada um de nós. Se nós estamos verdadeiramente buscando a Deus, vivendo uma vida de santidade, ou simplesmente com a carteirinha de membro de igreja. Não podemos titubear, não podemos. O Senhor quer curar, sim, o corpo físico, mas também quer curar a nossa alma. Esta é a palavra que o Senhor colocou ao meu coração. Mais uma vez eu agradeço ao nosso Deus, meu pastor, minha pastora. Agradeço a cada um de vocês, meus amados irmãos. Como a gente sempre fala, nós somos iguais. Nós somos filhos, filhas de Deus. Somos vasos, somos instrumento. Que você, meu amado, possa guardar esta palavra no seu coração. Que você possa começar a rever conceitos. Há muito tempo atrás, eu comecei a rever meus conceitos. Eu comentei com a minha esposa esses dias atrás. Falei, um tempo atrás eu comecei a rever meus conceitos. Por quê? Porque eu estava fazendo aquele preste de vir na casa do Senhor, voltar, vir na casa. Não quero isso para a minha vida. Que Deus possa ter falado com você como falou comigo. No nome de Jesus, aplauda ao Senhor.